que você está aqui para mais uma leitura acompanhada do livro de Atos. Hoje estaremos lendo o 13º capítulo, mas claro que primeiro nós vamos reservar um momento para oração. Então que você possa dar uma pausa nesse vídeo e ao concluir, retorne para que possamos fazer a leitura juntos. Amém? Então vamos lá? Entre os profetas e mestres da igreja da Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual o chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Selêucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo. Depois desejava ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles, na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo e você ficará cego sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos e começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino e respeito do Senhor. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior até Antioquia da Pisídia. No sábado, foram à sinagoga. Depois das leituras dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram um recado: Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu o seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi
filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o poder de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: "Vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou, mas ele vem em breve e não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias." Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também vocês, gentios tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconhecem que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles os condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo o que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu àquele que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês essas boas novas. A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo salmo diz a respeito dele: "Você é meu filho, hoje eu o gerei." Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: "Eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi." Um outro salmo ele explicou de modo mais direto: "Não permitirás que o teu santo apodrecerá no túmulo." Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus, em sua geração morreu e foi sepultado com seus antepassados e seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todos o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem, zombadeiros, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que lhe contassem. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltasse a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram a multidão, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: "Era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos fazê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: Fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra." Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por esta mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os judeus
Instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, convocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e o expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E assim nós concluímos a leitura do 13º capítulo do livro de Atos e aguardo você para o próximo vídeo.